aliança que Deus faz com Abraão. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 15. Glória a Jesus. Todos encontraram? Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o teu herdeiro, será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho, gerado por você mesmo. Disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres de Abraão, e Abraão as enxutava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, e a terra dos queneus, dos quenezeus e dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos gigazeus e dos jebuseus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Talvez os irmãos pensem uma leitura um pouco grande, mas eu precisava ler todo esse capítulo para que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor colocou em meu coração para transmitir nesta noite. Para nós entendermos o que está nesse texto, a aliança que Deus está fazendo com Abraão, eu quero trazer para vocês 2 questões hoje, sobre sacrifício e sobre adoração. E aí vocês me perguntam, talvez, mas a adoração talvez esteja dentro do sacrifício, seja uma parte do sacrifício. Mas tem uma diferença entre a adoração e entre o sacrifício. Então, para que vocês possam entender a diferença entre sacrifício e adoração na Bíblia, o sacrifício é um ato de abandonar algo valioso para alcançar um objetivo, enquanto a adoração ela é um ato de louvor e de reverência a Deus. E aí talvez vocês vão entender no descorrer desta palavra a diferença do que Deus quis mostrar também através da vida de Abraão. Aqui ainda ele se chamava Abraão. Nesse texto vocês vão ver que Deus ele chama Abraão, o Abrão, que ainda era Abraão, e ele então explica para ele o objetivo, pelo qual o Senhor havia chamado. E ele disse: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus e te chamei para esta obra. Mas aí os irmãos podem me perguntar: mas o que tem a ver o sacrifício e o que tem que ver a adoração, E aí então eu quero trazer para
ele tem isso muito determinado na sua palavra, sempre tem um propósito maior. E Deus quis levar Abraão de um processo de adoração, porque Abraão já estava entendendo os princípios do Senhor, mas ele não tinha ainda entendido o propósito maior, que era o sacrifício. E tudo na palavra do Senhor aponta a Cristo, aponta a redenção da humanidade. E através da vida de Abraão, iria iniciar todo o projeto do Senhor, onde viria Cristo, o Salvador. Ali iniciou todo o projeto de Deus para a salvação dos judeus, ali sendo um exemplo do povo onde Deus atuava. Porque até esse momento, o Senhor ele agia diretamente no homem, através do homem. Então ele era glorificado. E aqui em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver o primeiro estágio de Abraão dentro da adoração. Porque os irmãos vão ver que ele teve o primeiro sacrifício que ele colocou. Lá no versículo 7 vai dizer o seguinte: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então é o primeiro altar que Abraão levanta diante da presença do Senhor para a adoração. E aqui que eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar nesta palavra, que é os estágios de nós iniciamos. Claro que a adoração ela está dentro do sacrifício, mas inicia pela adoração. Só que eu quero levar vocês a entender por esta palavra que o sacrifício é um ponto ainda mais longe disso, além da adoração. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e estamos preocupados com a adoração, com as coisas que nós temos que fazer, com as coisas que, enfim, o Senhor nos determinou, as promessas que Ele fez, mas nós não estamos nos detendo com aquilo que realmente é o propósito maior. E é aqui que eu quero levar e discorrer esta palavra, que inicia na adoração. Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor, que o Senhor disse para ele: a tua descendência darei esta terra. O Senhor começa a desenhar o projeto dele para Abraão. Ele começa a mostrar para Abraão o que ele tinha determinado. Ele fala da promessa, ele fala que ele seria, então, dele viria a descendência e seria grande na terra, né? Ele manda contar as estrelas, como eu li com vocês aqui no capítulo 15, mas ele começa então a desenhar o projeto da nação de Israel, o povo que seria, né, o povo da aliança. A partir de Abraão, depois vem Isaac e Jacó, e vai vindo o povo da promessa. E aqui Deus mostra para Abraão todo esse projeto. E ele inicia adorando, ele inicia num altar. Mas é um altar que ele decidiu fazer ao Senhor. Ele recebeu a palavra e ele decidiu então adorar o Senhor. Porque ele viu as maravilhas de Deus. Deus falou com ele, Deus deu uma visão. Então ele se prontifica a adorar. Porque quando nós temos a presença de Deus, é automático, a gente se curva, a gente vai adorar. Como eu disse para vocês, a adoração, ela é um ato de se prostrar, de adorar, de exaltar, de dar graças ao Senhor pelo aquilo que Ele nos disse. E às vezes isso também acontece conosco. O Senhor nos dá uma promessa, Ele fala para nós: olha, eu vou te enviar, eu vou fazer disso, de ti, enfim, eu tenho um chamado. Cada um de nós tem um chamado. Deus nos chamou por um propósito, né, para salvar nossa família, que inicia na nossa casa, mas depois, enfim, cada um de nós recebeu um dom para nós exercer na presença de Deus. E assim Abraão também recebeu. Ele recebeu de Deus uma orientação, uma promessa, e ele, feliz, alegre, ele vai colocar um altar na presença de Deus para adorá-lo, ao Deus que mostrou para ele. Nós vamos ver ele adorando aqui também no versículo... Aqui no versículo 8, ele diz também, ó, ele mudou de lugar, né, ele saiu do leste de Betel, onde armou um acampamento, e tendo Betel ao oeste de Ai, ele invocou o nome do Senhor de novo, e ali fez um altar dedicado ao Senhor. Né? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós vamos ver Abraão, ele fazendo um altar. Então eu quero me deter com vocês nisso, sobre o fogo que é colocado por Deus no altar, e o fogo que nós colocamos no altar, para diferenciar aqui com vocês a adoração e o sacrifício. E aí vocês podem me perguntar: mas Natalia, onde você quer chegar com isso? Que nós precisamos entender aonde Deus quer chegar conosco. E às vezes nós estamos
eu não diria de forma superficial, mas nós estamos nesse primeiro estágio de Abraão. Recebemos a promessa, estamos felizes, levantamos um altar perante a presença do Senhor. Só que aqui no capítulo 15 nós vamos ver que Deus leva Abraão a um novo estágio. Um pouco além ainda daquilo. Além da adoração. Porque lá no versículo 10, a gente vai ver que Deus que mandou Abraão trazer os animais para o altar. E aqui nós vemos essa diferença do fogo de Deus e o fogo do homem. Aquilo que nós colocamos na presença de Deus, o nosso sacrifício, a nossa adoração, ela é limitada. Mas o sacrifício, aquele na qual Deus coloca na nossa vida, para nós fazer, ele vai além. Ele gera uma aliança. E é aqui que nós vamos chegar a se deter, porque no versículo 10 a gente vai ver que Abraão ele obedeceu a Deus, ele traz os animais, ele corta, ele coloca sobre o altar. E para que os irmãos entendam por que Abraão fez isso, naquela época se tinha essa questão de pacto de sangue. Precisava ser feito para as alianças um altar, era feito como se fosse um sacrifício. Eles cortavam o animal pela metade e eles também cortavam os pulsos e colocavam o sangue para ter esse pacto de sangue, para ter uma aliança, um compromisso, que aquilo era como se fosse um contrato como nós temos hoje, né? Que ficaria firmado aquela palavra. E o Senhor, ele fez isso com Abraão, ele chama para o altar e ele faz essa aliança com Abraão. Então é isso que eu quero trazer para vocês, a diferença daquilo que nós colocamos, que é limitado, para aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas e nos chama para fazer. E aí vocês podem me perguntar, mas não estou entendendo ainda. Mas, como eu falei para vocês, o centro da palavra de Deus, ele é todo voltado para a redenção, todo para a salvação da humanidade. Deus nos chamou para esse propósito. E Deus aqui, ele mostra, através da vida de Abraão, todo o projeto dele na vida e no povo de Israel. Através do povo de Israel viria Jesus, o Cristo, que seria o Salvador. E aí os irmãos me perguntam, tá, mas hoje então seria o quê? Seria, então, o propósito maior é qual? O propósito maior é nós pregarmos a palavra do Senhor a todas as pessoas, né? Então, o objetivo maior da criação deste povo sempre foi apontando para a redenção. Abraão iniciava o povo da promessa em Israel, um povo santo, com um Deus santo e poderoso, para glorificar a Deus, apontando para o maior milagre de Cristo, a redenção da humanidade. E não era por causa de Abraão, mas através de Abraão, o propósito maior se dava início. E da mesma forma, qual que é o propósito hoje, irmãos? Estabelecer o reino de Deus. Então Deus não quer que nós ficamos com apenas aquilo que nós estamos colocando no altar, que é a adoração, estarmos aqui na igreja adorando o Senhor. Mas Ele quer nos chamar para um nível maior, aquele na qual nós vamos ir além. Nós vamos colocar sobre o altar um sacrifício vivo, que somos nós. Porque nós não estamos mais no tempo da lei, onde o sacrifício é colocado sobre o altar. Mas aqui é um propósito, uma aliança que nós fazemos diretamente com o Senhor. E lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, nós vamos ver esse propósito maior. Eu quero ler com vocês, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Talvez vocês achem, mas irmão, ainda não consegui compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ele quer nos levar para um nível maior. Nós não só adorarmos, mas nós sermos um sacrifício vivo, como Abraão fez ali. E nós vamos voltar lá no capítulo 15 de Gênesis depois, e eu vou explicar para vocês. Romanos capítulo 10 e versículo 8, nós vamos ler o seguinte: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra de fé que nós estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor
Senhor de todos e abençoa ricamente todos o que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, irmãos, para que vocês entendam hoje, o propósito maior do Senhor é que nós levamos e proclamamos o Evangelho. Lá com Abraão, Deus iniciou um projeto para gerar, então, o povo de Israel. Tinha um propósito maior. E aqui eu quero me deter num ponto que nós achamos que os projetos de Deus, eles são apenas para nós. E aqui nós vamos entender que não era por causa de Abraão. Claro que Abraão, ele teve um posicionamento, ele creu e ele decidiu fazer parte do projeto do propósito de Deus. Só que não foi por causa de Abraão, foi por causa lá do Éden, quando Deus disse que viria o Salvador, né? O Filho de Deus que salvaria a humanidade. Que por um homem viria, foi por um homem que veio o pecado, por um homem então viria a salvação e a redenção para a humanidade. Tinha um plano maior. Então não é por causa de nós. Às vezes nós ficamos focados e voltados para nós mesmos, sabendo que o projeto do Senhor, ele é por um propósito maior. Ele é para que nós levamos o Evangelho pelo propósito maior do Senhor, que é o cumprimento da sua palavra, aquilo que nós precisamos fazer para o Senhor. E nós vamos ver na vida de Abraão tudo isso acontecendo. E ele fala aqui e mostra nesta visão para ele o que vai acontecer com o povo de Israel, todo o futuro. E ele diz, na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, nós vamos ver também, depois eu vou ler com vocês em Deuteronômio, que Deus também vai falar, não é por causa de Israel, mas é por causa da justiça de Deus. Não é por causa da justiça de vocês, é por causa da justiça de Deus. Deus precisa cumprir os seus propósitos. E nós precisamos entender isso, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo não gira em torno de nós. Se nós ficarmos pensando e pedindo para Deus só em torno de nós, de nada vai acontecer, ou nada vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um propósito maior e nós precisamos nos colocar como sacrifício vivo. Aqui com Abraão, ele obedeceu, colocou no altar, mas ele mesmo quis resolver. Tanto que começou a vir as aves de rapina, ele teve que começar a abanar, não conseguiu dar conta. Ele ficou em densas trevas, ele caiu no sono. E o Senhor é que veio e colocou fogo sobre o altar. E aqui então tira essa questão de nós querermos fazer as coisas. Tira esse ponto de nós querermos realizar as coisas. Nós precisamos entender que é Deus que tem que fazer. E aqui o Senhor mostra, através da sua palavra, que é Ele que faz. Tanto que caiu um sono sobre Abraão. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele densas trevas, apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba. Aí foi por causa disso que ele foi revelando então para Abraão o que queria acontecer com Israel. E depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Então, o que eu quero chamar para vocês desta noite a atenção, que nós precisamos fazer essa aliança com o Senhor e que o nosso altar seja nós o sacrifício vivo, justamente para que o fogo do Senhor venha consumir o nosso sacrifício e realmente essa aliança seja feita com o Senhor para o cumprimento de um propósito maior. Como foi na vida de Abraão, o propósito maior era então iniciar nele a descendência. O povo de Israel se iniciou nesse projeto que Deus colocou, através da vida de Abraão foi vindo a descendência, tudo aconteceu ali. O Senhor fez uma aliança com ele e cumpriu. E nós vamos ver lá em Deuteronômio 9 essa explicação, que eu achei muito linda, o Senhor explicando como eu falei para vocês, que não é por causa de nós, é por causa dele, é por causa dos propósitos dele. Deuteronômio capítulo 9.
no versículo 1 aqui, até o versículo 6. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes como muros que vão até o céu. O povo é forte, é alto, são anequins. Vocês já ouviram falar deles e até conhecem o que diz. Quem é capaz de resistir aos anaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você, como fogo consumidor. Ele os exterminará e subjugará diante de vocês. E você o expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. E o Senhor vai dizer: não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da tua justiça ou da tua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, a expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da tua justiça que o Senhor, o teu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, porque você é um povo obstinado. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Olha quão pesado é esse texto. Às vezes nós achamos que Deus está fazendo por causa de nós, que Deus está realizando por causa de nós. E aí quando acontecem as vitórias, a gente fala: o Senhor que nos permitiu, o Senhor que nos deu, o Senhor que fez. E aí, é isso que eu quero que vocês reflitam nesta noite. Há um propósito maior. O Senhor quer que nós façamos algo além de adorá-lo aqui na casa de Deus, além de colocarmos a nossa vida na presença dele. O Senhor quer sacrifício. E é um sacrifício vivo, como está lá em Romanos no capítulo 12. Lá no capítulo 12 de Romanos, nós vamos ver o que é um sacrifício vivo. E é o que o Senhor nesta noite está nos chamando. Para que nós não venhamos ser apenas, então, estar nesse primeiro estágio, né? De estarmos na casa de Deus, adorando, glória a Deus, o Senhor falou conosco, nos deu uma promessa, e nós vamos lá, levantamos um altar na presença do Senhor. Mas aí o Senhor nos chama para um nível a mais, para nós sermos esse sacrifício. Como Ele fez essa aliança com Abraão, nesta noite o Senhor está falando conosco, e Ele quer a renúncia da nossa parte, de nós nos colocarmos diante da Sua presença como sacrifício vivo. E aqui diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Mas não tem só isso, irmãos. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí diz no versículo 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formando o corpo e cada membro ligado a todos os outros. Então, irmãos, o mundo não gira em torno de você. Nós temos um corpo, nós fizemos parte de um corpo, nós fizemos parte de um propósito maior. E o Senhor nos chama nesta noite para nós não só adorarmos, mas fazermos e cumprirmos aquilo que Ele nos determinou, que é irmos além, tomarmos uma atitude, fazermos algo para que o reino do Senhor possa ser estabelecido na terra. Mas, irmã Thalia, como nós podemos fazer? Nós podemos pregar o Evangelho, como eu li lá em Romanos 11, que fala de como pregarão se não forem enviados, né? Ali o Senhor nos chamando para nós pregarmos o Evangelho.
E aí diz, não há diferença. Deus abençoa todos aqueles que invocam. Né? A palavra está perto de você, está na sua boca, no seu coração. Isso é a fé que nós estamos proclamando. Então, irmãos, nós precisamos proclamar o Evangelho do Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho às pessoas. Aleluias. Então, mesmo que Deus falou para a vida de Abraão, para a vida de Israel, né? Dizendo, Ele fala para nós hoje, que é o Senhor quem governa todas as coisas, né, irmãos? Não é nós que controlamos todas as coisas. Não é por causa da nossa justiça. É por causa da justiça de Deus. Às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando algumas coisas. Porque Deus às vezes está tratando com alguém. Deus está tirando a impunidade. Porque Deus não deixa impune, irmãos. Deus, Ele traz às claras aquilo que está oculto. Em algum momento o Senhor vai ter que fazer. Então, às vezes nós estamos fazendo parte desse plano maior. E aí nós precisamos entender que é por causa dele, é por causa da justiça dele. Não é por causa de nós. Como Ele falou para o povo de Israel, Ele fala para nós hoje. Não pensem que depois que vocês ganharem a vitória, é por causa da justiça de vocês. Mas não, é por causa que chegou a medida da ira de Deus sobre aqueles povos. E às vezes Deus está tratando na vida de pessoas e nós estamos sendo o canal, a ferramenta que o Senhor está agindo. Né? Na vida de Abraão a gente vai ver ele também agindo, vencendo. E ele fala também para aquele rei que ele venceu lá. Ele falou o quê? Não, eu não quero tuas coisas para tu não dizer que tu que me enriqueceu. Né? Então ele coloca um posicionamento diante de Deus, né, de justiça, de fazer a vontade de Deus. E nós precisamos entender. Por quê? Porque é para Deus todas as coisas. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Romanos 11:33. A profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Agora, nós precisamos nos colocar como sacrifício vivo. Deixar que o fogo do Senhor venha purificar nossa vida. Para que nós realmente seja consumido no nosso altar aquilo que nós colocamos diante da presença do Senhor. Essa aliança venha a ser cumprida e o propósito do Senhor venha a ser alcançado. Os irmãos entenderam? Nós temos aqui uma aliança de Abraão com Deus. Deus pediu para que ele colocasse o sacrifício no altar. E Deus que veio com fogo e consumiu esse altar. E da mesma forma o Senhor nos convoca hoje para nós termos sacrifício vivo sobre o altar, para que ele venha com o seu fogo, consuma esse altar e cumpra o seu propósito. E qual que é o propósito maior de Deus? A pregação do Evangelho, o estabelecimento do reino de Deus. E nós somos a ferramenta. Nós somos a ferramenta que Deus vai atuar, vai usar para que as pessoas venham a Cristo. Para que o juízo, a justiça de Deus seja estabelecida. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Eu vou estar cantando um louvor. E eu quero que enquanto a gente esteja cantando esse louvor, que você possa colocar o seu coração na presença do Senhor. Culto é racional, vocês entenderam? Nós que somos um sacrifício vivo diante da presença do Senhor. Colocarmos a nossa vida diante da sua presença. E é isso que eu quero que os irmãos coloquem nesse momento. A vida de vocês no altar do Senhor, fazendo um propósito com Deus, dizendo ao Senhor, Senhor, é racional, irmãos, não é emocional, é racional. É pensando, é colocando o seu pensamento ligado com o céu. É colocando a sua vida diante da presença do Senhor e dizendo, Senhor, eu quero ser o sacrifício vivo diante da tua presença. Isso exige renúncia, isso exige de nós, exige um posicionamento, exige atitude. Não adianta nós só falar que nós vamos fazer e nós vamos fazer. Nós não saímos do lugar, nós não realizamos. E é isso que o Senhor nesta noite está nos confrontando. Talvez nós estamos como Abraão, ele recebeu a promessa, ele foi lá e adorou. E glória a Deus, eu recebi uma promessa, então eu adoro. Aí depois, quando ele vai para fazer uma aliança que é um nível maior, ele cai no sono. Porque às vezes, durante as tribulações da nossa vida,
a gente desfalece. A gente sabe da promessa, mas a gente precisa ser lembrado por Deus daquilo que Ele nos prometeu. Porque nós somos seres humanos, nós fraquejamos. Mas aí vem Deus com seu fogo, queima o altar e faz uma aliança novamente conosco. E aí é que eu quero que vocês se coloquem na presença do Senhor nesta noite. Coloque o seu coração diante do altar do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser parte desse cumprimento daquilo que é o projeto maior do Senhor, que é o estabelecimento do teu reino, que é fazer a tua obra, que é pregar em tempo e fora de tempo, para todos aqueles que estão à minha volta, para que eu possa fazer algo para o Senhor. E não é simplesmente por fazer, irmãos, mas é por fazer parte desse projeto maior do Senhor. E para isso precisa renúncia, precisa nos colocarmos diante do altar e sermos realmente esse sacrifício vivo, racional.